Nossa série continua com a temporada 5, episódio 1. Aqui vemos uma queda de ritmo proposital. 8 anos se passaram desde a morte de Arthur Morgan e vemos a família Marston ainda tentando viver uma vida honesta sem chamar atenção por conta de seu passado. Nossa família chega em Strawberry, onde John consegue um trabalho para entregar uma carroça, onde conhece rancheiros e arruma um trabalho no rancho. Lá ele e sua família tentam viver uma vida normal. John se esforça para trabalhar e aprender como ser um rancheiro, até que capangas de um homem rico que deseja comprar aquele rancho chegam e tentam amedrontar todos. John se envolve e expulsa eles. Abigail repreende ele. Ele não entende direito, mas concorda com a esposa e volta ao trabalho. Aqui temos um episódio mais lento, com ele consertando uma cerca, guiando o gado, domando cavalos. Ele sai com Jack na carroça e temos bons momentos dele com Jack, ensinando Jack a guiar a carroça. Chegam no correio, onde John acaba revelando seu sobrenome para pegar a encomenda. Após isso, eles são seguidos, mas John consegue matar os perseguidores. Eles voltam para o rancho, depois temos nossa família descansando até que temos a invasão dos capangas, onde John ajuda a proteger e salvar os membros do rancho. Ele mata alguns, mas deixa outros vivos irem embora. Abigail reclama e vai para casa. O episódio termina com o dono do rancho dizendo que não liga para o passado dele e pede para ele ir com os outros homens recuperar o gado roubado. Episódio 2. O episódio começa com John e os demais rancheiros se esgueirando e vendo os capangas com o gado. Eles estão com medo, John diz que vai liderar e iniciar o ataque enquanto eles dão cobertura. Então, John, com toda a sua experiência de pistoleiro, começa o ataque e mata todos aqueles capangas. Voltando para o rancho, John vê uma carroça. Abigail está indo embora com Jack. John fica sem entender. Ela diz que John nunca vai mudar, então ela se despede de John e vai embora. John fica triste, os colegas dele e os outros rancheiros tentam confortar ele, mas John decide voltar ao trabalho. Então, temos um pequeno salto temporal de 6 meses, com John trabalhando focado no rancho, quando ele decide que tem que comprar uma terra para ele e mandar uma carta para Abigail para ela voltar com Jack. Então, ele conversa com o dono do rancho, diz que pretende comprar uma nova terra que fica próxima a Blackwater e o dono do rancho diz que o primo dele pode emprestar dinheiro. John agradece, mas antes de sair, o dono do rancho diz que chegou uma carta para ele. E o episódio termina com John vendo que a carta é da nossa querida viúva Sadie Adler. Episódio 3. John encontra Sadie no salão de Valentine. Chegando lá, tem um caçador arrumando confusão e Sadie enfia a faca na mão dele. Paga a conta e vai embora. Os dois saem e montam a cavalo. Sadie diz que está trabalhando honestamente como caçadora de recompensa. Diz que é algo que dá dinheiro honesto que faz ela usar suas habilidades. Ela chama John para uma caçada de um sujeito perto do pântano. John ajuda a caçar ele e captura, leva para o xerife de Rhodes, ganha uma recompensa de $50, que fica 25 para cada. Temos bons diálogos falando sobre o passado da gangue, então eles se despedem. Ele pede para Sadie escrever no correio para Jim Milton. Então, John Marston vai até Blackwater e finalmente vemos e conseguimos explorar pelos olhos de John a cidade tão falada durante a série, Blackwater. John consegue um empréstimo, compra o Beach Hope, vai até lá, dá dinheiro para os moradores clandestinos irem embora. Ele está tentando ser um novo homem e fugir um pouco da violência. Volta para Blackwater para informar que o terreno está ok, quando encontra Tio, nosso velho preguiçoso e rabugento. Ele pega uma carta que recebeu de Sadie que mostra o que aconteceu com alguns membros da gangue. Então, simplesmente ele leva Tio para tomar conta do lugar. Tio já resmunga como sempre, deita no chão. E John cavalga até Saint-Denis, chegando lá durante a noite. Vemos dois homens brigando até a morte e o vitorioso, ferido, ganha um dinheiro e senta no chão. Esse homem é Charles. O episódio termina com o encontro entre os dois. Episódio 4. John conversa com Charles, temos uma conversa muito boa, eles vão até Beach Hope. Charles fala que encontrou o corpo de Arthur e enterrou os dois. Enterrou Greenshaw perto do acampamento e enterrou Arthur perto da reserva YPT.
Fala que os IPT sobreviventes foram para o Canadá, basicamente foram obrigados a migrar depois daquela confusão toda. E também disse que Strauss foi pego após sair da gangue, foi torturado, mas não revelou nada de ninguém da gangue. John diz que ele pode morar em Beach Hope, leva ele. Lá temos uma boa cena com o tio e depois John. E depois John vai ao encontro de Sadie, onde eles vão capturar um sujeito perigoso que faz parte da gangue Del Lobo. E aqui vemos o oeste mais raiz, com desertos, cactos, entre outras coisas bem raiz mesmo do velho oeste. John ajuda Sadie a capturar o homem e leva para Rhodes, onde ocorre um ataque dessa gangue. Mas John e Sadie conseguem matar parte dos membros, pegar a recompensa. John passa no mercado geral onde encontra Purcell, nosso amado cozinheiro. Aqui temos uma boa conversa, ele fala de Beach Hope e vai embora. Chegando em Beach Hope, ele fala com o tio sobre a casa. Tio xinga, diz que a casa não serve nem para Abigail mijar. Então, John pega outro empréstimo junto com o tio e compra uma casa feita, muitas madeiras para poder montar. E o episódio termina com a casa toda sendo montada, uma música feliz igual ocorre no jogo. Charles, tio e John bebem, cantam, montam a casa e o episódio termina alegre mostrando esse trio montando a linda casa que vai ser o lar da família Marston. Episódio 5. O episódio começa com Charles e John acordando e notando a ausência de tio. Então eles investigam. Charles, como bom rastreador, consegue concluir que tio foi sequestrado por uma gangue brutal local, conhecida como Irmãos Skinners. Então, John e Charles entram na floresta densa e conseguem localizar o acampamento. Os membros da gangue queimam as costas de tio, mas John e Charles o salvam. Temos então uma cena de ação brutal em que no final John e Charles conseguem matar todos os membros dessa gangue remota. Eles então retornam para Beach Hope, Charles cuida de tio, John finalmente envia a carta para Abigail, Charles diz que tio vai ficar bem e fica cuidando dele. John então diz que tem algo para fazer. Ele pega a bolsa e o diário de Arthur, então sai a cavalo. Chega na casa da nossa viúva Charlotte, se apresenta e diz que um amigo dele escreveu sobre esse local há uns 8 anos. Charlotte de cara já fala o nome de Arthur. John disse que conseguiu viver e deve tudo a Arthur. Charlotte diz a mesma coisa e diz que vai ser eternamente grata a Arthur. John então diz que fica feliz por Charlotte, que só para ver como é que ela estava após esses anos todos. Vai embora e o episódio termina com John visitando o túmulo de Arthur, colocando o chapéu que Arthur havia deixado a ele no final da temporada anterior em cima da lápide. Agradece por tudo, fica em silêncio por um tempo e vai embora. O episódio termina com ele chegando em Beach Hope, encontrando Abigail e Jack e abraçando os dois. Episódio 6. Nesse episódio temos o foco total em Abigail e John. John leva ela para um encontro onde vemos John pedindo sua mão, assistindo uma peça de teatro. Temos boas cenas do casal que, querendo ou não, nunca foi tão bem explorado como casal. Vemos John dizendo que ela é importante para ele e conhecemos mais de Blackwater. Após isso, todos felizes voltam para o rancho e notam um cavalo diferente. O episódio termina com Sadie saindo da casa, falando que sabe onde Micah está. Episódio 7. O episódio começa com Sadie dizendo que encontrou um ex-membro da gangue de Micah, Cleet, em Strawberry. A cena é pesada. Abigail implora para John não ir, dizendo que eles têm uma vida agora e que Arthur morreu para que eles pudessem ter esse futuro. John, porém, responde com uma das frases mais marcantes: Arthur morreu por nós, mas o Micah ainda está vivo. Ele parte com Sadie e Charles, deixando a família para trás em busca de um encerramento e vingança. O trio encontra Cleet e o enforca literalmente para conseguir informações. Ele revela que Micah lidera uma gangue enorme e está escondido no topo de Mount Hengen. John decide poupá-lo, mas Sadie acaba resolvendo a situação de qualquer jeito matando o homem. Eles partem para a neve. Então, nosso trio começa a subir o Mount Hengen, onde tem uma prova de fogo. A trilha sonora sobe, o famoso tema American Venom e o tiroteio começa. Charles é ferido. Logo no início, um franco-atirador acerta Charles no ombro. Ele sobrevive, mas fica para trás para dar cobertura.
Sadie é ferida. No meio da subida, ela é esfaqueada no abdômen durante o combate corpo a corpo. Ela insiste para John continuar sozinho. John Marston raiz. Agora é só o John. Ele avança pela neve profunda, eliminando dezenas de capangas do Micah. Ele grita o nome de Micah o tempo todo, numa fúria que mostra que, naquele momento, ele não é mais o Jim Milton fazendeiro, mas sim o fora da lei lendário. John chega ao topo e encontra Micah saindo de uma cabana. Micah está diferente, mais velho, com a barba maior, sem um olho por conta da coronhada de Arthur no final da temporada anterior e uma confiança irritante. Eles começam um duelo de palavras enquanto trocam tiros atrás das coberturas. De repente, Sadie aparece, mesmo ferida, e rende Micah por trás, mas aí vem a reviravolta. Dutch Vanderlyn sai da cabana, apontando suas armas para John. Nesse momento, temos um impasse mexicano. Micah rende Sadie. John aponta para Micah e Dutch. Dutch aponta para John. John tenta apelar para que o resto da humanidade de Dutch, lembrando de Arthur e de como Micah traiu a gangue, sirva para alguma coisa. Dutch parece em transe, confuso e amargurado. Após um diálogo tenso, John pergunta a Dutch o que é que ele está fazendo aqui. E Dutch responde o mesmo que você. Inesperadamente, Dutch atira no peito de Micah. Micah, chocado e cambaleando, fica vulnerável. John, com seu revólver, descarrega no traidor. Micah dá alguns passos na neve e cai morto. Dutch, sem dizer uma única palavra, vai embora pela neve, deixando para trás todo o dinheiro do roubo de Blackwater que estava na cabana. John e Sadie pegam o ouro e o dinheiro de Blackwater e descem a montanha para reencontrar Charles. Com o dinheiro, John quita suas dívidas com o banco, compra gado, organiza a fazenda. Charles fala que vai para o Canadá, Sadie diz que vai para a América do Sul. John e Abigail se abraçam, o horizonte está limpo e a dívida está paga. Finalmente, John é um homem livre do seu passado e ele e sua família estão felizes. No entanto, a câmera começa a se distanciar cada vez mais do rancho. Após ter uma certa distância, vemos um homem de binóculos, quando então seu rosto é revelado e o episódio termina com o agente Royce, braço direito do antigo agente Milton, que havia sido morto há 8 anos. Temporada 6, Episódio 1. O episódio começa feliz, com a música country clássica. Vemos várias cenas, como John se casando com Abigail no rancho em companhia de Jack, Sadie, Tio e Charles. A música continua, vemos o agente Royce vendo o corpo de Micah. Charles se despedindo e indo embora. Mary Beth escrevendo um livro. Ela sempre sonhou em ser escritora. Vemos mais cenas felizes de John e Jack brincando com o cachorro no rancho. Vemos mais cenas de investigação do agente Royce. Vemos Tilly empurrando um carrinho de bebê acompanhada por seu marido. Pearson no armazém geral, olhando a foto da gangue na parede. Vemos Sadie recuperada e se despedindo e indo embora. Vemos o túmulo de Arthur Morgan sendo visitado por Mary. Vemos chuva caindo, olhando para o céu e vendo literalmente uma águia voando, lembrando de seu filho que tinha esse nome. Vemos novamente Royce vendo John em seu rancho com binóculos. Então, a música vai ficando séria e a abertura começa. Após a abertura, temos uma introdução de John entrando em um trem. Ele aparenta estar mais magro, mais frio. Então, temos uma boa introdução de Armadilho, onde John segue andando. Vemos um menino com o jornal gritando as notícias de que a gangue Williamson está tocando terror. Vemos o letreiro que é 1911, 4 anos após a temporada anterior. John vai no xerife, conversa um pouco, sai de lá, monta seu cavalo e temos um belo take dele indo a cavalo até o Fort Mercer. Chegando lá, ele é abordado por vários homens armados, até que no muro vemos Bill. Ele zomba de John e diz que agora é um rei. John diz que precisa dele, mas Bill zomba dele. John então diz que não tem escolha. Quando vai puxar uma arma, um dos homens atira nele. John então cai no chão e o episódio acaba. Episódio 2. O episódio começa com uma mulher acompanhada de um homem pegando John e colocando em uma carroça. Essa mulher se chama Bonnie e ela leva John para o seu rancho onde cuida dele. John acorda e durante o episódio paga sua dívida com ela, ajudando ela domando cavalos, patrulhando e apagando incêndios criminosos.
John então volta para a armadilha, onde começa a fazer favores para o xerife. Conhece um vigarista chamado Nigel West Dickens. Após isso, é indicado por West Dickens a falar com Seth, um saqueador de túmulos louco atrás de um tesouro, e Seth, depois de receber ajuda, indica ele a falar com o irlandês, um bêbado que consegue armas pesadas. Após um episódio longo para desenvolver os personagens, o episódio acaba com John em posse de uma metralhadora Gatling. Episódio 3. John volta para o rancho de Bonnie e descobre que ela foi sequestrada. Então, John a resgata junto com o xerife e pede ajuda para invadir o Fort Mercer. Então, John reúne seu esquadrão suicida: West Dickens, o xerife e seus homens, Seth e irlandês. Então, como um cavalo de Troia, o West Dickens entra com sua carroça com o pretexto de vender sua mercadoria, quando na verdade está com John e a metralhadora destrutiva dentro da carroça. Enquanto West Dickens reúne a maior parte dos homens que consegue, Seth escala o muro e vai matando sorrateiramente os vigias. Então, West Dickens consegue reunir a maior parte da frota de Bill. Quando ele dá o sinal, John arma a metralhadora e tira a parte de cima da carroça e transforma os homens de Bill em molho vermelho. Ele literalmente atira com essa metralhadora destrutiva, matando grande parte, quiçá 90% dos homens de Bill. Então, enquanto isso, Seth abre os portões, xerife e os homens deles começam a matar os demais. Alguns homens fogem, mas são surpreendidos por irlandês, que joga dinamite e explode. Sobra apenas um homem, então John pergunta para onde Bill foi. O homem responde que Bill foi para o México. Então, o xerife pergunta o que aquele homem faria no México. O episódio termina com John dizendo as seguintes palavras: ele foi atrás de Javier Escuela. Episódio 4. O episódio começa com o John indo para Nuevo Paraíso, no México, atravessando o Rio Bravo com o irlandês. Porém, ele é surpreendido por rebeldes que começam a atacar. John do barco consegue matar todos, assim chega ao México e se despede de irlandês. John chega em uma cidade onde é confrontado por mais rebeldes que tentam matar ele, mas John atira e mata os dois. E aqui ele conhece Lando Ricketts. John aprende a ser um pistoleiro ainda melhor com essa lenda viva do Velho Oeste. E esse episódio também serve para desenvolver. John fala dos seus problemas, fala do seu passado, vemos ele falando de Arthur, entre outros personagens, falando como foi abandonado por seus antigos membros da gangue que ele está perseguindo. Vemos John, durante o episódio, trabalhando para soldados em busca de Bill e Javier. John ajuda o exército, mas acaba ajudando também pessoas inocentes que são rebeldes. Ele impede soldados de estuprarem mulheres. O exército fica sabendo, então chamam John com o intuito de matá-lo. O exército mexicano trai John. Ele se junta definitivamente aos rebeldes e o episódio termina com um homem de cartola e terno falando com John, perguntando se John lembra dele. Episódio 5. John encontra esse estranho em um penhasco. O homem diz que o conhece de algum lugar, mencionando detalhes específicos do massacre que a gangue do Dutch cometeu anos atrás na balsa de Blackwater. Ele pede para John falar com um velho amigo dele que está prestes a trair a esposa com uma prostituta. Então, o estranho não se importa com o resultado, ele só quer ver o que o John vai escolher. John ajuda o homem a se manter fiel, volta para falar com o estranho. Sentado em uma mesa no meio do nada, ele continua falando sobre a moralidade de John e cita os nomes de Javier Escuela e Bill Williamson antes mesmo de John encontrá-los. Ele aponta para uma freira e sugere que John intervenha. John salva a freira de ser roubada. A freira diz que conhece John, lembra dele junto com Arthur Morgan. Essa freira é a mesma que Arthur ajudou em Saint-Denis. Temos um bom diálogo. John volta, mas o homem tem sumido. Ele fica sem entender, mas não pode perder tempo. Vai até o encontro do líder dos rebeldes. E aqui vemos ele com os rebeldes invadindo El Presídio, onde temos bastante ação. E após exterminar os soldados do local, John encontra o seu velho amigo Javier, que diz: "Olá, irmão." E o episódio acaba. Episódio 6.
John e Javier têm um bom diálogo. John lembra que Javier o deixou para morrer. Após isso, Javier foge, John o persegue. John captura Javier, o leva ele até a ponte que dá acesso aos Estados Unidos. Chegando lá, entrega Javier a um dos homens de Royce. Ele volta para Nuevo Paraíso e se junta aos rebeldes para a batalha final contra o governo. John e os rebeldes invadem o palácio, onde temos bastante ação. Bill foge com a Landy, mas a carruagem dos dois é interceptada. A Landy joga Bill no chão e tenta negociar. John então puxa sua arma e mata a Landy. Bill olha para John, um antigo membro da gangue que era como família. John então puxa sua arma e atira na cabeça de Bill. Episódio 7. John volta aos Estados Unidos para cobrar sua liberdade, mas o agente Edgar Ross diz que falta um nome, Dutch Van der Linde. Ocorre uma explosão em Blackwater. Dutch aparece após anos, assaltando um banco e matando muita gente inocente. John vai até o banco, onde Dutch mata uma mulher sem motivo algum e foge. Automaticamente, John lembra de Blackwater, que Dutch também havia matado uma mulher na época. Após isso, John ajuda um professor de Yale e um informante nativo americano a localizar o esconderijo de Dutch nas montanhas de Kootenay. O episódio termina mostrando que Dutch tem um exército indígena que ele manipulou ao longo de anos usando sua dor e perca de território como combustível. Episódio 8. O episódio começa com John Marston na linha de frente de ação. Mostra o avanço da tecnologia da primeira temporada até o momento, com John, dessa vez, usando carros e metralhadoras automáticas pela primeira vez enquanto ajuda o exército. Temos bastante ação, muita morte, de ambos os lados. O exército liderado por John chega no esconderijo onde Dutch começa a fugir. John corre atrás dele até que finalmente temos a queda de um ídolo. John e o exército cercam Dutch. Após uma perseguição, Dutch faz um discurso filosófico sobre não conseguir lutar contra a natureza ou contra a mudança do mundo. Vemos ele se lembrando de momentos felizes da gangue, Arthur, John, Osea, entre outros. Após falar que não se luta contra o mundo, ele se joga do penhasco e morre. John fala para Ross que acabou. Ross concorda e diz para ele voltar para Beach Hope, a família dele estará lá. John então monta em um cavalo e volta para Beach Hope. No caminho encontra um homem estranho de cartola terno, o mesmo que deu as missões no México. O estranho está parado em um campo gramado. O estranho diz que aquele é um lugar bonito. John, já perdendo a paciência com o mistério, grita: "Diga-me o seu nome ou eu te mando para o inferno." O homem sorri e diz: "Muitos já me amaldiçoaram." John saca a arma e dá 3 tiros nas costas do homem enquanto ele se afasta. As balas passam direto pelo corpo dele. Ele não sangra, não reage e simplesmente desaparece no ar. John não acredita no que vê. Limpa os olhos e não vê nada. O dia amanhece. Ele chega em Beach Hope e é recebido por Abigail, Jack, onde ele os abraça fortemente. Depois é recebido por Tio, que resmunga de algo, e o episódio termina. Episódio 9. O episódio foca em John tentando recuperar o tempo perdido. Vemos ele guiando o gado com Tio, caçando veados com Jack e matando um urso que aparece no caminho e os ataca. Ele tem bons diálogos com Jack, depois vai com Abigail na fazenda de Bonnie, onde compra gado, fala que conseguiu ter a família de volta, depois temos boas cenas de Abigail com ciúmes. O episódio está feliz, o clima está leve, está tudo calmo. Eles voltam para o recanto Beach Hope e a família composta por John, Tio, Jack e Abigail está reunida. O episódio termina com um soldado montado a cavalo longe. Ele está portando um binóculos e dentro da propriedade. O tempo de calmaria acabou. Tudo era uma falsa paz. Episódio 10. O episódio continua de onde o outro parou. Após isso, o soldado dá uma ordem e uma cavalaria com o exército começa a invadir, todos fortemente armados. Todos então pegam seus rifles e pistolas e juntos, como uma família, começam a atirar e matar muitos soldados. E temos um dos melhores episódios no quesito ação e tiroteio. Muito sangue e muita morte. Muitos tiros, a família consegue matar muitos. John analisa a situação e vê que a munição vai acabar e a única saída é fugir. Ele pede para Abigail pegar cavalos no celeiro enquanto ele cobre ela.
Após ela conseguir entrar no celeiro, um tiro acerta o peito de Tio, que cai sangrando. John vai até ele, Jack chora, John fala que está com ele, segura a mão de Tio e assim nosso amado tio rabugento morre. John segue atirando e matando outros com Jack. Eles correm pelo celeiro. John então coloca Abigail e Jack em um cavalo para fugirem. Eles relutam. O silêncio tomou conta do lado de fora do celeiro. John sabe que só tem uma chance. John então beija Abigail e diz que a ama, coloca o chapéu dele em Jack e diz para ele não olhar para trás, assim como Arthur disse a ele. Os dois saem com o cavalo, não tem trilha sonora. John coloca seu revólver no coldre, empurra as portas do celeiro, vê muitos soldados apontando armas. Ele caminha e fica frente a frente com o exército. Então, o exército começa a atirar, John Marshall recebe vários tiros, demais para contar. Mesmo assim, se mantém em pé. Consegue ver seu rancho pela última vez. Cai no chão e morre. O agente Ross então acende seu charuto, vira as costas com o resto dos homens e vai embora. O episódio termina em silêncio. Episódio 11. O episódio começa com Jack e Abigail voltando e chorando no corpo de John. Jack percebe que ele tem que ser o homem que o pai dele espera e que ele seja para cuidar das coisas. Então, ele cava a cova de John e Tio na propriedade e enterra os dois. Anos depois, em 1914, Abigail morre de causas naturais. Jack, agora adulto, vai atrás de vingança. Jack enterra sua mãe ao lado de seu pai e de Tio. Pega o chapéu de seu pai, coloca na cabeça, monta no cavalo e vai até Blackwater. Lá ele começa a ver os jornais e investigar que o agente Ross se aposentou e está vivendo próximo ao Rio Bravo. Jack segue andando a cavalo, podemos ver ele usando um revólver em Cumberland, mostrando que é habilidoso e matando alguns criminosos nessa cidade sem lei. Lá, ele descobre que tem um parente do agente Ross, onde ele mente dizendo que é um agente e precisa dele. Esse parente revela que a casa de Ross fica próxima ao rio. Jack então vai até a casa, encontra a esposa dele, diz que é um amigo e ela diz que o Ross foi pescar do outro lado da fronteira, no México. Jack rastreia o agora aposentado Edgar Ross no México e temos o acerto de contas. Jack diz que Ross usou o pai dele e depois o descartou como um cão. Ross diz que o pai de Jack foi morto por conta da vida que levou. Jack então desafia Ross para um duelo à beira do rio. Jack mata o homem que destruiu sua família. Depois descarrega o revólver nele e empurra seu corpo, que é levado pela correnteza. Jack se vira, monta no cavalo e vai embora. Então, o título Red Dead Redemption em vermelho aparece e a nossa série acaba. No fim, talvez essa história nunca tenha sido sobre foras da lei, nunca tenha sido sobre dinheiro, nunca tenha sido sobre o Velho Oeste. Talvez sempre tenha sido sobre pessoas tentando ser melhores, mesmo quando o mundo inteiro já tinha decidido quem elas eram. Red Dead Redemption não é só uma história sobre o fim de uma era, é sobre o fim de inocência, sobre o momento em que você percebe que não importa o quanto você corra, algumas coisas sempre caminham logo atrás de você. Arthur entendeu isso tarde demais, mas entendeu. Arthur Morgan viveu como um homem que achava que lealdade era tudo, que proteger sua família, mesmo que fosse uma família quebrada, era o que dava sentido à vida dele. Mas quando a morte começou a andar ao lado dele, quando cada respiração começou a doer, quando o tempo começou a acabar, ele percebeu algo que muda tudo, que redenção não é apagar o que você fez, é aceitar. E ainda assim, escolher fazer algo bom. Arthur não salvou o mundo, Arthur não virou herói, Arthur não teve final feliz, mas ele salvou uma família e às vezes isso já é tudo. E então vem John. John Marshall era diferente, ou pelo menos ele queria ser. John queria uma casa, queria acordar cedo, queria reclamar do trabalho, queria envelhecer ao lado da mulher que ele amava, queria ver o filho crescer sem sangue nas mãos. Ele tentou, de verdade, mas o mundo não esquece homens como ele. O passado não bate na porta, ele a arromba. E quando finalmente John conseguiu tudo, quando a dívida foi paga, quando o rancho estava de pé, quando a família estava junta, o mundo veio cobrar.
E mesmo sabendo como aquilo ia terminar, mesmo sabendo que não tinha saída, ele fez a única coisa que um homem como ele podia fazer. Ele ficou. Ele segurou a linha, ele ganhou tempo, ele virou escudo. Porque no fim, ele não estava tentando salvar a si mesmo. Ele estava tentando salvar o futuro. E esse futuro era Jack. Jack Marston era o sonho, era a promessa, era o talvez dessa vez seja diferente. Arthur morreu por isso, John viveu e morreu por isso. Uma vida longe da violência, uma vida onde o sobrenome Marston não significasse medo. Uma vida onde o passado fosse só uma história distante, mas o mundo não muda tão fácil. A dor vira raiva, a perda vira vazio, e o vazio pede vingança. E quando Jack puxa o gatilho, não é só vingança, é o passado vencendo de novo. E talvez seja isso que essa história sempre quis dizer, que você pode tentar ser melhor, que você pode tentar mudar, que você pode tentar quebrar o ciclo, mas você nunca começa do zero. Você carrega tudo com você, cada escolha, cada erro, cada nome que você tentou esquecer. E talvez a pergunta nunca tenha sido: dá para fugir de quem você é? Talvez a pergunta sempre foi: o que você faz quando finalmente entende quem você é? Alguns escolhem destruir, alguns escolhem fugir, alguns escolhem lutar até o fim, e alguns, mesmo sabendo que não vão vencer, escolhem amar, escolhem proteger, e escolhem dar a alguém uma chance melhor do que eles tiveram. E talvez redenção nunca tenha sido sobre ser perdoado. Talvez redenção sempre tenha sido sobre garantir que a história termine melhor para quem vem depois de você.